Física quântica, a fronteira final da física e do pensamento. A área que desafia nossas noções de realidade e cujas ideias mudaram completamente a nossa maneira de olhar o universo. Quando pensamos em mecânica quântica, nos vem à mente cientistas como Schrödinger, Heisenberg, de Broglie e até mesmo Feynman. No entanto, devemos olhar para o cientista que introduziu um conceito que possibilitou essa revolução no pensamento. Estamos falando do cientista alemão Max Planck, que ousou imaginar a energia como se fossem pequenos pacotes, pequenos quantas, e não de maneira discreta, como a mecânica clássica sempre assumiu. Isso abriria margem para uma nova área da física a ser descoberta. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Bruno Fernandes e vamos descobrir afinal quem foi Max Planck. Deixe um gostei, inscreva-se no canal se não for inscrito e torne-se o máximo apoiador para me ajudar a fazer vídeos como esse. Planck nasceu em 1858 em Kiel, Holstein, filho de Johann Julius Wilhelm Planck e sua segunda esposa, Emma Petzig. A guerra era comum durante os primeiros anos de Planck e, entre suas primeiras lembranças, estava a marcha das tropas prussianas e austríacas em Kiel durante a Segunda Guerra do Schleswig em 1864. Em 1867, a família se mudou para Munique e Planck se matriculou na escola Maximilians Gymnasium. Lá, seus talentos matemáticos emergiram cedo e, mais tarde, ele foi orientado por Hermann Miller, um matemático que se interessou pelo jovem e lhe ensinou astronomia e mecânica, além, é claro, de matemática. Planck se formou cedo, aos 17 anos, e foi assim então que Planck teve seu primeiro contato com o campo da física. Max Planck se matriculou na Universidade de Munique em 1874, sob a supervisão do professor Philipp von Joly. Joly aconselhou Planck a não seguir a física teórica. Planck recorda que em 1878, Joly argumentou que a física estava quase completa, sendo uma ciência altamente desenvolvida e quase totalmente madura, que através da realização suprema da descoberta do princípio da conservação de energia, em breve tomará sua forma final estável. Em 1877, ele foi para a Universidade Friedrich Wilhelms, em Berlim, para um ano de estudo com os físicos Hermann von Helmholtz e Gustav Kirchhoff e o matemático Karl Weierstrass. Enquanto ele esteve lá, ele estudou os trabalhos de Rudolf Clausius, o que levou a escolher a termodinâmica como o seu campo. Em outubro de 1878, Planck passou nos exames de qualificação e, em fevereiro de 1879, defendeu sua dissertação über den zweiten Hauptstadt der mechanischen Wärmetheorie, sobre a segunda lei da teoria mecânica do calor. Embora inicialmente tenha sido ignorado pela comunidade acadêmica, ele continuou seu trabalho no campo da teoria do calor. A termodinâmica, também conhecida como a teoria mecânica do calor, no final do século XIX, surgiu no início desse século a partir de uma tentativa de entender o funcionamento das máquinas a vapor e melhorar sua eficiência, coisa que estava na moda na época. Planck resumiu os escritos de Clausius apontando contradições e invalidade da segunda lei, a lei da entropia, para todos os processos na natureza, enquanto Clausius havia limitado sua aplicação a processos reversíveis e térmicos. Planck também se aprofundou no novo conceito de entropia e enfatizou que a entropia não é apenas uma propriedade de um sistema físico, mas também uma medida de irreversibilidade de um processo. Se a entropia é gerada em um processo, ele é reversível, uma vez que a entropia não pode ser destruída de acordo com a segunda lei. Em processos reversíveis, a entropia permanece constante. Então ele apresentou esse fato em detalhes em 1887 em uma série de tratados intitulados sobre o princípio do aumento da entropia. Em 1894, Planck voltou sua atenção para o problema da radiação de corpo negro. O problema havia sido enunciado por Kirchhoff em 1859. Como que a intensidade da radiação eletromagnética emitida por um corpo negro, que é um observador perfeito, também conhecido como radiador de cavidade, depende da frequência da radiação, ou seja, da cor da luz, e também da temperatura do corpo?
A questão havia sido explorada experimentalmente, mas nenhum tratamento teórico estava de acordo com as evidências experimentais observadas. Wilhelm Wien propôs a lei de Wien, que previa corretamente o comportamento em altas frequências, mas falhava em baixas frequências. A lei de Rayleigh-Jeans, outra abordagem para o problema, concordava com os resultados experimentais em baixas frequências, mas criava o que mais tarde ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Ele revisou sua abordagem e derivou a primeira versão da famosa lei de radiação de corpo negro de Planck, que descrevia claramente o espectro de corpo negro observado experimentalmente. Essa primeira versão foi publicada em 1901, e essa versão não incluía a quantização de energia e não utilizava a mecânica estatística, a qual Planck tinha completa aversão. Em novembro de 1900, Planck revisou essa primeira versão, agora apoiado-se na interpretação estatística de Boltzmann da segunda lei da termodinâmica, como uma forma de obter uma compreensão mais fundamental dos princípios por trás de sua lei de radiação. Planck estava profundamente desconfiado das implicações filosóficas e físicas de tal interpretação da abordagem de Boltzmann. Assim, seu recurso a elas foi, como ele mais tarde descreveu, foi um ato de desespero. Eu estava pronto para sacrificar qualquer uma de minhas convicções anteriores sobre física. A suposição central por trás de sua nova derivação, apresentada em dezembro de 1900, foi a suposição, agora conhecida como postulado de Planck, de que a energia eletromagnética só poderia ser emitida em forma quantizada. Ou seja, a energia só poderia ser um múltiplo de uma unidade elementar. Essa quantização ficou conhecida como energia é igual a H, onde H é a constante de Planck, também conhecida como quantum de ação de Planck, multiplicado por Ni, que é a frequência da radiação. Devemos notar que as unidades elementares de energia discutidas aqui são representadas por H-Ni, não simplesmente por Ni. Os físicos agora chamam esses quantas de fótons, e um fóton de frequência Ni terá sua própria energia específica e única. A energia total nessa frequência é então igual a H-Ni, multiplicado pelo número de fótons nessa frequência. No início, Planck considerou que a quantização era apenas uma suposição puramente formal. Na verdade, ele nem tinha pensado muito sobre isso. Hoje, essa suposição incompatível com a física clássica é considerada o nascimento da física quântica e a maior realização intelectual da carreira de Planck. Em uma conversa com seu filho em dezembro de 1918, Planck descreveu sua descoberta como uma descoberta de primeira ordem, comparável talvez apenas às descobertas de Newton. Em reconhecimento da contribuição fundamental de Planck para um novo ramo da física, ele ganhou o Prêmio Nobel. Max Born escreveu sobre Planck. Ele era, por natureza, uma mente conservadora. Não tinha nada de revolucionário e era profundamente cético em relação a especulações. No entanto, sua crença na força imperativa do raciocínio lógico a partir dos fatos era tão forte que ele não hesitou em enunciar a ideia mais revolucionária que já abalou a física. Planck, então, ocupou posições de liderança na Universidade de Berlim, na Academia Prussiana de Ciências, na Sociedade Alemã de Física e na Sociedade Kaiser Wilhelm, que se tornou posteriormente Sociedade Max Planck. Planck esperava que a mecânica ondulatória em breve tornaria a teoria quântica, sua própria criação, desnecessária. No entanto, isso não aconteceu. Trabalhos posteriores apenas destacaram a importância central e duradoura da teoria quântica, mesmo contra as repulsas filosóficas dele e de Einstein. Nesse contexto, Planck experimentou a verdade de sua própria observação feita durante sua luta contra as visões mais antigas em seus anos de juventude. Uma nova verdade científica não triunfa ao convencer os oponentes e fazê-los ver a luz, mas sim porque seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, Planck tinha seus 74 anos. Em maio de 1933, Planck solicitou e conseguiu uma audiência com o recém-nomeado chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, para discutir a questão, dizendo-lhe que a imigração forçada dos judeus mataria a ciência alemã e que os judeus poderiam ser bons alemães. Ao que o chanceler respondeu: "Mas nós não temos nada contra os judeus, apenas contra os comunistas." Planck também conseguiu secretamente permitir que vários cientistas judeus continuassem trabalhando em institutos da Kaiser Wilhelm Society por vários anos. Em 1936, seu mandato como presidente
terminou e o governo nazista pressionou a não buscar outro mandato. Em 1944, sua casa em Berlim foi completamente destruída por um ataque aéreo, aniquilando todos os seus registros científicos e correspondência. Também em 1944, o filho de Planck, Erwin, foi preso pela Gestapo após a tentativa de assassinato de Hitler no atentado de 20 de julho. Ele foi julgado e condenado à morte pelo Tribunal Popular em outubro do mesmo ano. A morte de seu filho destruiu grande parte da vontade de viver de Max Planck. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Planck, sua segunda esposa e seu filho foram levados para a casa de um parente em Göttingen, onde Planck faleceu em 4 de outubro de 1947. Max Planck revolucionou, mesmo sem querer revolucionar, a física. Sua ideia de quantas de energia não só foi um artifício matemático, como também uma ideia que abriu as portas para que diversos físicos como Schrödinger, Heisenberg, Niels Bohr, de Broglie e entre tantos outros criassem e aprimorassem o que hoje conhecemos como mecânica quântica. Essa área está bem consolidada e possui diversos experimentos que a comprovam, fazendo com que Planck realmente fosse o verdadeiro pai da mecânica quântica. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um gostei se gostaram para ajudar a divulgar. Não esqueça do canal e não quer perder mais nenhum vídeo como esse, inscreva-se agora mesmo e torne-se o máximo apoiador. Quero agradecer a todos os apoiadores que ajudaram a fazer esse vídeo e me ajuda imensamente a fazer esse tipo de vídeo. E também você obtém vantagens exclusivas. Aqui vão mais 2 vídeos para você aprender junto comigo. Até a próxima!